Basta de má confissão. Faça assim com a sua mão, num gesto de fé, e diga: basta de má confissão. E o nosso versículo base aqui desta série de Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É o que Deus diz, é o que Deus fala, é o que Deus manda, é o que Deus determina. Nós nos sujeitamos a Deus. Mas, não se sujeite, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, resistir ao diabo. E eu vou lhe ensinar uma forma de você resistir ao diabo. Através da sua boca, através da sua palavra, através da sua confissão de fé, você também resiste ao diabo. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nesta hora preciosa, hora de palavra, hora de conhecimento, hora, Senhor, de crescimento, de maturidade, hora de exercício da fé, hora, Senhor, de confiança, hora, Senhor, de seguirmos o teu direcionamento. Ó Deus, hora de nós consertarmos o que precisa ser consertado, alinharmos a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso proceder, hora de aprendermos contigo, Jesus, porque tu és o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso guia. Esta é uma hora preciosa, Pai. E agora eu clamo a Ti, meu Deus, para que a palavra, que é semente, caia em corações de terra boa, terra fértil, coração dos eleitos, e produza frutos a 30, a 60, a 100 por um, Pai. Que nós possamos ver os frutos, Pai, desta palavra, deste conhecimento, desta prática de vida, Pai, nas nossas vidas. Nós estamos totalmente submetidos, sujeitos a Ti, à autoridade da Tua palavra, e nesta hora resistimos ao mal, Pai, e já declaramos que ele já fugiu, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja Deus. Amém. Muito obrigada, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Cristo, rebanho comprado a preço de sangue, mais que vencedores, conduzidos em triunfo, homens e mulheres que são cabeça e não cauda nesta terra, estão por cima e não por baixo, vitoriosos em todas as coisas, aqueles que tudo em que colocam as mãos prospera, abençoados com toda sorte de bênçãos, famílias benditas de Deus nesta terra, chamados para crescimento. O que você e eu confessamos faz diferença na nossa vida. A confissão que está aqui em exercício e em aprendizagem não é a confissão de pecados. Aquela confissão que se faz, e muitos de nós aqui fizemos, eu inclusive, muitos anos da minha vida, na Igreja Católica Romana, quando você vai a um confessionário e aos ouvidos de um padre, você confessa pecados, para que ele lhe dê uma penitência, para que você, ao fazer aquela penitência, tenha aquele pecado atenuado, aquele pecado perdoado. Não se trata disso, até porque essa confissão de pecados diante de Deus não existe. É abominável. Ninguém pode perdoar pecados. Não existe um homem que possa perdoar pecados, lavar alguém de pecados, como não existe nenhuma penitência, nenhum sacrifício, nenhum ritual que apague pecado da vida de alguém. Só Jesus perdoa pecados. Só o sangue de Jesus tem poder de lavar e regenerar um homem, uma mulher de Deus. Amém? Então, nós não estamos falando de confissão auricular, a confissão de pecados desse sistema religioso. Nós hoje temos que falar de uma confissão que é aquilo que sai das nossas bocas, aquilo que nós falamos porque pensamos desta forma, porque agimos desta forma, porque cremos desta forma, porque sentimos desta forma. Você precisa aprender, precisa lembrar que aquilo que nós confessamos faz diferença na nossa vida. Ou seja, aquilo que nós falamos no dia a dia pode nos colocar para cima, vivendo o melhor desta terra, ou servir de peso,
um peso tão grande que nos afoga no mar da vida. Pode ser bênção, o que sai da nossa boca, ou maldição. Então diga, o que sai da minha boca pode me erguer ou me derrubar. Pode ser bênção ou maldição. A verdade é que as nossas palavras têm poder. E em linha com a palavra de Deus, quando nós falamos em linha, em sintonia, em conexão com a palavra de Deus, a nossa palavra ou as nossas palavras são determinantes para a nossa vitória. Quando nós cremos na palavra de Deus, e como um ato de fé, nós falamos, não é simplesmente repetições vazias. Não é simplesmente recitar textos bíblicos como se fossem rezas ou mantras. Mas quando nós cremos na palavra e depois, como um ato de fé, nós falamos a palavra, nós somos conduzidos à vitória. Mas se nós usamos a nossa boca para confessar derrota, desgraça, nós acabaremos por encontrá-las. Isto é certo, isto é sério. Há muitos crentes em Jesus que só usam a boca com má confissão. Só contam desgraça, só falam de doença e morte, só falam de crise e medo, só proclamam terror, só falam do diabo e das obras do diabo. Há muita gente de Deus que tem usado a sua boca só com confissão negativa, errada, maligna, má. Todos precisam conhecer o que a Bíblia diz sobre o poder das nossas palavras e das consequências de tudo que sai da nossa boca. Igreja, ouça, isto é sério, isto é para o resto das nossas vidas. Tudo que sai das nossas bocas tem consequências. Tudo. Qualquer palavra, qualquer palavra, qualquer. Sabe aquela bobeira? Tem consequências. Sabe aquela palavra? Não pensei, falei sem pensar, falei sem querer, saiu, escapuliu. Todas as palavras têm consequência. Todas elas, tá? Então isso é muito importante, porque o sábio Salomão, ele fala algo terrível e tremendo. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21, ele fala esta verdade. Eu falo terrível porque ela assusta muitas vezes. Olha só, do fruto da boca. O que é o fruto da boca? A palavra que sai pelos seus lábios. Ok? A sua confissão. O que você fala é o fruto da sua boca. Do fruto da boca, o coração se farta. Então você tem que prestar atenção que aquilo que a gente fala também alimenta a nossa própria vida interior. Você sabe quem é a primeira pessoa que ouve as suas palavras? A gente mesmo, pessoa. O Senhor sabe tudo antes de nós falarmos. Mas a primeira pessoa que escuta, audivelmente, que ouve, somos nós mesmos. Quando nós falamos, todo o nosso aparelho fonador é a nossa caixa torácica. A ressonância que é produzida dentro de nós já está alimentando todo o nosso interior. E quando nós falamos, os nossos ouvidos internos, lá dentro, já estão captando todas as frequências, todos estes sons, todos estes significados, e nós estamos alimentando o nosso próprio íntimo, nosso próprio interior, com as palavras que saem da nossa boca. Então, do fruto da boca, o coração se farta, se alimenta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Aquilo que você fala, alimenta o seu coração. E tem coração sendo mal alimentado, se satisfazendo com coisas ruins, com coisas negativas, com coisas pejorativas, com coisas más. Olha o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer que, quando eu falo, veja, eu alimento o meu interior com vida ou com morte.
Não tem meio termo. É com vida ou com morte. Isso falando de mim mesma. Imagine a repercussão disso em outros ouvidos, em outros seres. No meio em que eu vivo e convivo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Come bem. Se você utiliza bem, logicamente, as suas palavras. Então, por causa desse poder tremendo da boca, o povo de Deus no Antigo Testamento vivenciou uma situação de derrota. Exatamente por dar ouvidos à má confissão. Então, a má confissão contamina a própria pessoa e contamina quem está à sua volta. E faz um estrago. E traz derrota. E este povo de Deus, não estou falando de gente dos infernos, gente ímpia, povo eleito. Eles experimentaram uma tremenda derrota, mas derrota mesmo, por falar e por dar também ouvidos à má confissão de algumas pessoas. Sabe o que isto lhes custou? Isto lhe custou andar pelo deserto por 40 anos e ainda a perda de uma geração inteira. Vamos ver, por favor. Números 13, 26 e 27. Moisés chama alguns homens, alguns líderes, chama 12 líderes e diz: olha, vou enviar vocês numa missão, porque Deus nos falou que a terra que Ele nos deu, a terra que Ele nos prometeu, a chamada terra prometida, é uma terra boa, é uma terra perfeita, é uma terra que tem leite, que tem mel. Nós já estudamos isso, né? O que tipifica a perfeição, a abundância, as delícias. Tem uvas, tem figos, tem rebanhos, é boa de pasto, é boa para se viver, é boa para se criar família. É uma terra produtiva, é uma terra próspera, o clima é bom. Deus foi falando, e Moisés então disse: olha, a gente está pertinho de chegar lá, mas eu vou mandar vocês darem uma espiada para ver como é que é. Faça um relatório. Por isso é chamado de espias. Hoje nós chamamos de espiões, né? Mas não é pejorativo. Eles foram lá espiar mesmo, fazer um relatório e trazer para o povo o que existia na terra. Olha, se os espias foram até lá, pense um pouquinho comigo, era perto, não era? Porque os espias não demoraram 40 anos para ir até lá. Presta bem atenção. Era tão perto que eles foram até lá, olhar, espiar e trazer um relatório para Moisés e para o povo. Eles foram e voltaram. E diz aqui no capítulo 13, versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés, já estão voltando, e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Veja, era tão concreto, era tão palpável, era tão viável, era tão fácil de chegar, que eles foram e eles, além do relatório, ainda trouxeram a amostra do fruto. Eles trouxeram cestos de uvas, de figos, trouxeram produto da oliveira, eles trouxeram muitas coisas, né? E diz o versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Veja, eles foram e já tinham voltado. E verdadeiramente mana leite e mel. Está aqui, Moisés. É verdade o que Deus disse. Olha aqui uma parte, uma amostra do fruto da terra. Tudo coerente. Deus disse, eles constataram, agora os olhos estavam vendo e as mãos estavam tocando na bênção. Estava tudo ali disponível. Mas nós temos que ver o que na boca desses 12 homens que estavam trazendo o relatório foi pronunciado. A verdade é que a boca daqueles homens, nem todas elas estavam em conexão com Deus. Dos 12, havia alguns ali no meio que não olhavam as coisas com os olhos de Deus, que não criam como os demais, que não confiavam como os demais, apesar
de já terem visto todos os sinais de Deus, os milagres de Deus, os sobrenaturais de Deus, de terem chegado onde chegaram pela provisão de Deus, pela nuvem, não é? Que se formava de dia, pela coluna de fogo que se formava à noite, pelo maná que caía, pela água que brotava da rocha, pelas codornizes, pelas sandálias que não envelheciam, pelas doenças que não... Eles já tinham visto muito, mas no meio daqueles 12, tinha alguns que tinham uma má confissão. Vamos continuar, versículo 28 e 29, vamos lá. O povo, porém, agora alguém está falando assim, olha só. O povo, porém, que habita nessa terra, tinha povo lá. É poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Estão trazendo um relatório, eles viram tudo de bom, trouxeram as amostras, mas agora eles começam assim, ó, é o seguinte, tem uma gente estranha lá. Os amalequitas são filhos do diabo, são ímpios. Habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O que eles estavam dizendo? Olha, tem um povo ímpio por todo lado. Tem na beira do Jordão, que a gente vai ter que atravessar. Tem um povo na terra. Tem um povo ímpio na montanha. Tem uns ímpios por toda parte lá, na nossa terra. Na terra onde Deus nos prometeu dar. Então, eu quero que você comece a perceber agora, né? Os que tinham fé, os que criam em Deus, como é que eles viam tudo isso e como eles se mantinham firmes na conquista, naquilo que Deus havia falado, né? Vamos continuar. Versículo 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... O que Caleb fez nessa hora? Que é o que você e eu temos que fazer às vezes na nossa casa. Está todo mundo falando das promessas de Deus. Deus disse, Deus falou, Deus já fez. Mas acontece que agora tem essa dificuldade. Agora está muito difícil. Agora é a crise do Brasil. Agora é a situação financeira. Agora não é um momento bom. Agora parece que vai acontecer isso. Agora vão bloquear não sei o quê. Agora vai fechar isso. Agora... Estavam falando isso. Tem gente... Tudo é verdade. Mas agora tem essas circunstâncias adversas. Alguém ali se levantou com outro tipo de confissão... E ele fez calar o povo. E ele disse, eia, eia. Tipo, sabe o que é esse eia? Chiu. Como é que se fala hoje? Chito. Calado. Como é que a moçada fala? Zip zap é quando eu era criança, zip zap. Eu falo da moçada hoje. Zip zap, a gente fazia isso na escola dominical. Não. Eia. É eia mesmo hoje? Aprenderam com o Caleb? Muito bem. Em casa é chiu. Não sei porquê. Chiu. Chiu. Calado. Foi o que Caleb fez. Tipo, cala a boca, todo mundo, quieto. Subamos e possuamos a terra. Ele não disse, eu acho que a gente tem que subir. Ele não falou, eu acho. Ele não ficou ali barganhando. Ele simplesmente estava tomando uma atitude diante da fé e daquilo que Deus tinha dito. Ele disse, subamos e possuamos a terra, porque certamente isso se chama fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certamente prevaleceremos contra as dificuldades todas que poderiam existir na posse daquela terra. Mas os negativistas, os pessimistas, os que não criam, os débeis na fé, sempre se viam incapazes, conforme diz versículos 31 em diante. Olha só. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo. Olha agora, quando você está junto com alguém que crê negativamente. Quando você está junto com alguém que tem uma negatividade, um pessimismo, sabe, uma desconfiança, uma boca maldita que confessa tudo errado. Veja que situação.
Caleb tinha acabado de dizer, gente, é real, mas vamos subir, vamos possuir, nós podemos, certamente nós prevaleceremos. Mas os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos, não ainda, ó céus, ó vida, olha para nós, quem somos nós, olha a minha casa, olha a minha família, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não. Os homens que conhecem disseram o quê? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Começa aí o problema. O povo, o outro lado, a circunstância, pode ser até maior e mais forte, fisicamente, humanamente falando. Mas quem está do nosso lado é maior. Não existe nada nem ninguém maior do que Deus. E Deus é por nós, não é pela adversidade. Deus é pelo seu povo, não pelos amalequitas, pelos jebuseus, eveus, heteus, pelos filhos do diabo. Então, isso é muito sério. E eles continuaram. Não bastasse eles terem já falado, a gente não vai conseguir, eles são mais fortes, né? Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Vocês sabem o que é infamaram? É de fama. Eles sujaram, deixaram com má fama, com uma má visão, uma má imagem, uma má ideia, a terra que eles tinham espiado. A terra era maravilhosa e eles começaram a passar uma ideia horrorosa. Veja o poder da palavra. Às vezes isso acontece com a moral de alguém. Às vezes isso acontece com o ministério de alguém. Às vezes isso acontece com a vida profissional de alguém. Algo que é brilhante, que é maravilhoso, que Deus está fazendo sinais, prodígios, que Deus está florescendo, que Deus já fez promessas, já manifestou promessas, que Deus está levando. Mas às vezes uma boca maldita começa a dizer, não é bem assim, não é desse jeito. E começa a inventar, porque os seus olhos são maus, a sua boca tem uma má confissão. Ela fala aquilo que está farto o seu coração, porque tem sido alimentado já por uma má boca há muito tempo. Então começa a infamar, a fazer uma fama má, uma fama negativa, uma fama contrária da verdade, aquilo que é bom. Uma pessoa, uma família, uma obra. E diz que diante dos filhos de Israel, diante de 3 milhões de pessoas, 2 sujeitos, porque foram 12, 10 estavam errando, dois homens de Deus, Josué e Caleb, diziam vamos, e 10 estavam dizendo, não dá. Infamaram a terra e disseram, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Pausa. Eles passaram no meio da terra e espiaram a terra. Eles não perceberam que eles não tinham sido devorados? Como é que eles me voltam dizendo, é uma terra que devora os seus moradores? Presta atenção na incoerência. Só quem é cego dá crédito a palavras. Quem é infantil, quem não crê em Deus, dá crédito à palavra de alguém que é má, que é mal de confissão. Porque eles tinham passado pelo meio da terra, tinham até colhido frutas. E eles voltaram. Tudo bem. Se eles voltassem e falassem, Moisés, o negócio é feio. Temos 3 baixas. Metade não voltou, devoraram, mataram gente. Não. Os 12 voltaram intactos. Olha lá, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Já estão achando sempre o outro maior, o outro melhor, o outro mais forte, o outro mais poderoso. Isso é muito sério, versículo 33. Também vimos ali gigantes. Pronto, agora a coisa ficou feia, porque se os outros são gigantes, nós somos o quê? Anões. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, olha a confissão agora, e éramos aos nossos próprios olhos. Eles não encontraram com os filhos de Anak, os gigantes que falaram, ó seus minúsculos, seus anões, seus pequenos. Não,
Ninguém chamou eles de pequeno, ninguém tinha visto eles, sequer. Olha só, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus. Mas eles não tinham visto. Imaginando, pressupondo errado. Sabe aquela coisa, se antecipando malignamente a algo que jamais iria acontecer, porque Deus tinha vitória para o seu povo. Então, os negativistas, os contrários, eu chamo de os difíceis, porque tem gente na obra de Deus, amado, que é difícil. Vamos mudar de assunto. Os difíceis, eles preferem recuar, fugir. Eles preferem se esconder, tramar coisas pequenas, mesquinhas, as escuras, as escusas. Eles expressavam isso, neste caso aqui, através daquilo que eles falavam. A boca estava expressando exatamente o que era o interior deles. Olha que coisa, não é? Números 14, 1 a 4. Continuando diz: levantou-se, pois, toda a congregação, 3 milhões de pessoas, e a congregação gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Você sabe o que é 3 milhões de pessoas gritando e chorando de desespero? Porque 10 homens, com uma boca maldita, infamaram a terra prometida. A bênção deles foi mistificada, foi tornada em coisa ruim. Todos os filhos de Israel, olha o que eles induziram as pessoas a fazerem. Mas eu já vi tanto isso na obra de Deus, gente. Os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Agora os dois viraram o quê? Para o paredão. Agora, os líderes, aqueles que caminharam com eles e conduziram até a terra prometida, estavam chegando lá. O que aconteceu? Os escolhidos para fazerem isso. Agora, eles estavam contra e puseram 3 milhões de pessoas contra. Às vezes tem 2, 3 contra mim. Mas eu falo, coitadinho de Moisés e Arão. 3 milhões contra eles. Não é nada. E toda a congregação lhes disse, toda a congregação, sabe o que é 3 milhões de gente falando, berrando, chorando e dizendo: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Olha, agora começa a perguntar para Deus: por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor fez isso? Para cairmos a espada? Para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o que eles estão falando agora. 10 homens, com uma má confissão, infamaram a terra boa, a bênção de Deus, botaram todo mundo contra Deus, contra Moisés e contra Arão, e agora eles estão falando de voltar para o inferno. Agora eles estão falando de voltar para o domínio do diabo. O Egito é o mundo. Lá era a escravidão mesmo, não é? Então, amados, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tipo assim, quem aí vai nos capitanear para a gente voltar para o mundo? Sempre tem um crente, amado, na obra de Deus, que ele toma essa frente. Aqui não está dando mais, não. Não tá como a gente quer. Eu não vejo mais isso, eu não acho mais aquilo, eu não sei o quê. Está murmurando contra o líder, contra os irmãos, contra a igreja, está infamando a bênção, o que Deus determinou, a visão que Deus deu, aquilo que Deus prometeu individualmente, familiarmente, ministerialmente. E de repente, vamos levantar um capitão. É triste quando esse capitão se coloca para levar alguém para embora, para fora. Você vai ver hoje o que vai acontecer com essas pessoas, que provavelmente fizeram já isso no seu local de trabalho, talvez tentaram fazer isso dentro da sua família, né? Então, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Quem tem boa confissão é porque confia no Senhor, independentemente do que os olhos veem. Mas quem abre a boca só para falar o que não deve,
não crê em nada, não confia em Deus e não passa de um religioso. Saiba disso para o resto da vida. Porque quem crê e confia, pode não estar vendo nada, está mantendo firme a sua confissão boa. Está sempre trazendo uma palavra boa, de fé, de esperança, de convicção. Amém? Números 14, vamos continuar, 6-9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, dentre os 12, rasgaram as... Eles ficaram tão decepcionados com aqueles 10. Eles ficaram tão entristecidos que rasgar as vestes publicamente era um sinal de se despir da sua humanidade, da lógica, era um sinal de que nós não concordamos com isso, nós estamos aqui nos humilhando e dizendo não a tudo isso. Era nesse sentido. Eles rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo... Aí 2 homens no meio daquele caos abrem a boca e dizem: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Presta atenção. Você já viu 10 pessoas falando é ruim e 2 pessoas falando é bom? 10, 2, põe aí. A maioria falando é ruim, a minoria dizendo é bom. Sabe qual é a tendência do ser humano? Ficar com quem? A maioria. É por isso que quem faz rebelião nunca faz sozinho. Arruma sempre um grupo para ter peso. Quer ver uma outra coisa? O que se diz popularmente no mundo? A voz do povo é a voz de Deus. Não é a voz do povo, é a voz do diabo. A voz de Deus é a voz de Deus, ainda que ela seja única, exclusiva, é a voz de Deus. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque, enfim, vamos continuar. 14, vamos lá, 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. Terra, ele dizia, que mana leite e mel. Antes ele diz, terra muitíssimo boa. Gente, a terra é boa. A questão era, quem vai ouvir Josué e Caleb? Quem vai ouvir 10 gritões, barulhentos, negativos. Aí ele diz, a terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, e como é que Deus se agradaria? Começando por crer que a terra era boa, muitíssimo boa, e que era deles, e que eles iam entrar lá, como eles chegaram até ali. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. E nola dará, terra que mana leite e mel. A confissão de Josué e Caleb não mudava. Vocês estão percebendo? É boa, é muito boa, nós podemos, Deus vai dar. Lá tem o que Deus disse, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Quer dizer, é fácil, gente. Chegamos até aqui. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Presta atenção, amado. Quando você tem uma oposição, não fique com medo da oposição, porque Deus não está do lado da oposição, Deus está do seu lado. Pode parecer grande, pode parecer gigante, pode parecer mal, pode parecer amalequita, pode parecer jebuseu, pode parecer, sei lá, filho de Anak, pode parecer o que for. O amparo de Deus não está com eles, o amparo de Deus está conosco. Aliás, está em nós. Amém. O que o povo fez? 10 falaram, 2 falaram. O que o povo fez? Amados, tremam os céus, porque é o que geralmente o povo faz hoje também. O povo deu ouvidos ao medo, ao negativismo, e o povo sofreu por isso. Não é simplesmente uma noite de grito e de choro e de lamento. É a consequência que vem por dar ouvidos a uma má palavra, a uma palavra que não é de Deus, por seguir pessoas erradas, negativas, a consequência é grave. Eu vou ler alguns versículos, depois você leia na sua casa,
todo o capítulo 14. Vamos lá, 14, 10 e 11 primeiro. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. A coisa ficou tão feia, Tiago, que a congregação já queria matar de pedra, linchar Moisés e Arão. Era isso que eles iam fazer. Vamos linchar esses dois. Olha que situação que eles estavam. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Sabe, amado, vá às últimas consequências, porque na hora certa, Deus com a sua glória aparece e Ele se mostra presente na vida daqueles que são dele e que estão nele, que falam com Ele, que falam o que é dele. Porque concordam que até ali a situação estava feia? 3 milhões gritando, chorando, falando contra Moisés, elegendo um capitão para voltar para o Egito, pegaram pedras para lincharem ele. E aí, quando a coisa ia acontecer, não acontece, porque Deus entra nesse processo. E aí disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Não era Moisés, nem era Josué e nem Calebe, este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. 28. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor está jurando, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Agora eu quero que você veja. Eles disseram: não poderemos entrar. Olha a confissão. Seremos devorados. Seremos comidos, amassados, devorados. Não vamos entrar naquela terra. Eles confessaram isso. Isso chegou aos ouvidos de Deus, sempre chega. Que como falastes, volta para mim um pouquinho, aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Opa, 29. Neste deserto, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. As famílias deles, aquela geração de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 30. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. As palavras têm consequência ou não têm? Tem. Tanto para bem quanto para mal. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos. É aqui que Deus estabelece a sentença. Estava pertinho. Era só acreditar, seguir, e Deus daria estratégia, e eles tomariam posse, como tinha sido até então. Mas ali ouviram quem não deveria ouvir. Quantas pessoas caíram, amados, na vida, porque ouviram quem não deveria ouvir? Quantas pessoas deixaram de usufruir o que Deus tinha, porque as pessoas dizem: não, o que Deus tem para a pessoa ninguém pode impedir. Pode. Pode. E você está vendo aqui, o que Deus tinha, eles mesmos impediram a si próprios de tomarem posse. Pode sim. Não pense que Deus, não, eu tenho isso para o meu povo, vai todo mundo. Não vai não, não vai não. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. 36 diz: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, 37. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Vão morrer de praga, da praga do século 21, seja ela qual for. Todas as pessoas que infamaram a sua vida, a sua família, esta igreja, as igrejas sérias de Jesus Cristo, todas as pessoas que abriram
abriram a sua boca contra você, todas as pessoas que quiseram lhe contaminar, lhe cortar, lhe levar para o mundo, lhe levar para a lei, estas pessoas serão todas atingidas por uma praga perante o Senhor. Não sou eu quem digo, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não adianta argumentar que isto era o velho pacto. No novo pacto, a graça, a misericórdia, a superabundante graça para quem se arrepende, pede perdão e retrocede para o caminho do Senhor. Se não, amados, Deus é o mesmo. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Se Ele não permitiu uma confissão, rebelião lá, Ele não permite hoje e nunca vai permitir. Isto aqui é fato. Não pode ser alterado. As nossas palavras têm poder. E quem se mantém firme na Bíblia, recebe recompensa. Amém? Nós vamos focar em Caleb, que tinha outro espírito. É o que diz 14:24 de Números. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Não era o espírito de porco. Você sabe o que é o espírito de porco? Essa expressão, espírito de porco, são demônios que se apoderaram daqueles porcos. Quando Jesus expulsou aquela legião, foi para os porcos e os porcos se precipitaram, né, no despenhadeiro abaixo e morreram. Ali 2.000 a 3.000 porcos. Quando as pessoas dizem espírito de porco, o pessoal acha que é um porquinho. Não é porquinho não, é espírito de demônio. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Por quê? Porque naqueles 10, e naqueles que deram ouvidos àqueles, entrou o quê? Um espírito maligno. Apesar deles serem eleitos do Senhor, estava ali na carne o diabo trabalhando contra eles, contra a obra de Deus, contra Moisés e contra Arão. Mas visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Tome para você a bênção que Deus te prometeu, é tua, e você não vai dar ouvidos a más confissões, a más conversações. Amém? Muito bem. Eu pergunto, se Caleb tinha outro espírito, e nós? Qual é o espírito que nós temos? Amados, quem vive em nós é o Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos ter uma confissão contrária à fé e às coisas saudáveis da graça de Deus. Portanto, refreie a língua em todos os sentidos, para que aquilo que é mal e aquilo que não convém jamais saia pelos seus lábios. Vamos ver alguns versículos. Salmo 34:13 diz: refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O que é isso? Não fale nada fora da palavra e não fale mal. É mal, não fale. É contra alguém, não fale. É mal, não fale. É do diabo, não fale. Refreia a língua, põe freio, refreia, põe freio, breca. Sabe quando a pessoa fala, quase saiu, né, Rê? Quase saiu, ainda bem que não saiu. Você é sábia, você é sábio, você refreou a sua língua, porque aquilo ia ser mal. E aquilo tem consequências. E as consequências daquilo que é mal, que é falado, vai voltar para a nossa vida. E tem consequências também em outras vidas, infelizmente. Salmo 141:3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca. Ai, eu faço tanto essa oração, Jesus. Porque se não fosse, já tinha falado um monte. Mas, põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. É uma porta. É a porta do teu interior. Vigia essa porta. Ok? Salmo 49:3. Os meus lábios falarão sabedoria. Só o que for sábio, o que for aproveitável. E o meu coração terá pensamentos judiciosos. A palavra judiciosos é bons. Pensamentos justos, pensamentos corretos. Tá? É isso que tem que estar lá dentro do nosso pensamento, do nosso coração. E é isso que tem que sair pela nossa boca. O que sai da boca de uma pessoa expressa exatamente o que está dentro dela. Não é o que ela posta, não. É quando você conversa 5 minutos com uma pessoa, 10 minutos, e você sabe exatamente o que está dentro dela. Porque quando essa pessoa tem um interior podre, um interior mau, ela não aguenta 10 minutos falando coisa boa. Ela vai se trair
A porta abre, ela não consegue porque ela está farta daquilo que ela já tem produzido pela boca, então aquilo vai, mesmo que ela não queira, escapulir. E você sabe o que é que está por ali. Pelos frutos você conhece a árvore, disse Jesus, não é? Então, Mateus 12, 34 a 37, ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Não se iluda, porque existia também nos dias de Jesus pessoas que vinham com palavras de boca de manteiga, palavrinhas doces. Jesus disse: vocês são uma raça de víboras. Vocês acham que me enganam? Vocês podem falar coisinhas bonitas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando for mesmo sentar com a pessoa, você vai ver o que tem no coração dela, tá? Versículo 36. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, guarde isso, eu falei no início, estou mostrando na Bíblia, dela darão conta no dia do juízo. Tudo que saiu da nossa boca e foi inconveniente, nós daremos conta. Tudo. Só se a gente se arrepender de verdade e deixar. Porque aquele que se arrepende, confessa diante de Deus que errou e deixa, alcança a misericórdia. Mas se isso não acontece, isso tudo está registrado. Além das consequências que tem nesta vida, nós vamos dar conta também no dia do juízo. Deus nos livre, que coisa terrível isso, não é? Todas as nossas palavras são sementes que nós lançamos. E em algum momento, elas geram as nossas colheitas. Por isso, nós devemos ter muito cuidado, igreja, com o que nós falamos. Nós é que governamos a nossa boca, não é a nossa boca que nos governa. Sabe quando você vê aquela pessoa, ai, falei, ponto. Isso é carne pura. Isso é de uma imbecilidade, desculpem o termo. Porque a pessoa quis dizer que a boca falou mais, mandou mais do que o que ela queria fazer. Mentira. Nós temos governo sobre todo o nosso corpo. Sobre a boca, sobre o que os olhos veem, sobre o que nós ouvimos, sobre o que nós fazemos. Isto é fato. Tiago 3,4 diz assim, olha só. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, ele está fazendo uma comparação com a gente e a nossa língua, tá? Esse é um capítulo que fala sobre a língua, o poder da língua. Então, ele está dizendo, olha um navio tão grande, os ventos batem, e o navio, ele está falando ainda do tempo do leme. Se você lembrar dos navios que tinham lemes, ainda algumas embarcações têm, elas são minúsculas perto do tamanho da embarcação. E elas dirigem aquela embarcação grande. Se você pensar hoje, os navios sequer têm lemes. É tudo eletrônico. São pequenos botões que são acionados. E aquilo dirige o navio. Então ele está dizendo, olha, se você não dominar a sua língua te leva ou para o bem ou para o mal. Você que vai governar a sua boca. Você, não o pequeno leme. Porque nós não somos navios, embarcações levados por uma língua. Nós levamos a nossa língua para onde nós quisermos. Amém? Muito bem. Então, vamos encerrando aqui. A gente sempre, em qualquer circunstância, a gente deve estar em linha com a palavra da verdade. Quantas pessoas vivem hoje as consequências de palavras ditas no passado e que se arrependem amargamente? Muita gente. Por que eu disse? Por que eu não calei? Por que eu... Ou então, por que eu não falei quando eu deveria ter falado? E as situações aconteceram. E muitas delas com consequências gravíssimas e terríveis, não é? E por quê? Porque as nossas palavras nos prendem e nos envolvem. Provérbios 6:2 diz assim, estás enredado, enredado é de rede, está preso, com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Preso. Quando você diz uma coisa, você se prendeu com aquilo que você disse.
Então, cuidado com promessas, cuidado com votos, cuidado com compromissos assumidos. Isso é sério diante de Deus. Deus leva isso muito a sério. Não, eu vou fazer tal coisa. Nem lembrou que falou aquilo, vai dar conta disso. Você está enredado, você está preso com o que a tua boca disse. Ou então, eu nunca mais vou fazer isso. E está fazendo. Você se prendeu com aquela palavra, você vai dar contas do que você está fazendo, que não está em linha com o que você disse que não ia mais fazer. Então, eu quero ir para o final da mensagem falando o seguinte. Uma das armas espirituais que Deus nos dá e nos ensina a usar para nós destruirmos fortalezas, anularmos sofismas, as altivezes, para nós colocarmos o mal para correr. Uma das maiores armas é a nossa confissão de fé. Mas Deus também nos ensina a mantermos firme a nossa confissão. Porque tem gente que confessa uma coisa boa, verdadeira aqui na igreja, e depois não fala mais isso. Na sua casa não continua a confissão. Ele diz para manter a confissão, sem vacilar, para confiar em Deus, para confiar na palavra, né? Por quê? Porque nós podemos semear vida pelos nossos lábios. Existem situações que estão mortas, nós podemos trazer vida para essas situações. Vamos ver 2 Coríntios 4,13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, aquilo que está na Bíblia tem que ser falado. Se você crê, você tem que falar, tá? Também nós cremos, igreja, por isso também falamos. Então, o que nós cremos, nós temos que falar. Aqui, no trabalho, na escola, na vizinhança, na reunião familiar, enfim, na nossa casa, na intimidade, nós temos que falar o que a gente crê. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança. Aquilo que Deus fala, guarde firme, confesse, 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 sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Olha o que vem agora. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Você sabe o que está escrito aí? Que o Senhor tem anjos valorosos em poder. Os anjos são poderosíssimos. O que os anjos fazem? Eles executam as ordens de Deus, ok? E que mais? E lhe obedecem a palavra. Isto aqui é a palavra de Deus? Quer dizer que quando você crê e fala esta palavra, o anjo sabe se é esta palavra. E ele faz o quê? Obedece. Então, muita gente diz, nós não podemos dar ordem aos anjos. Quem somos nós para dar ordem aos anjos? Você não vai fazer do anjo seu escravo empregado. Vai fazer isso? Lógico que não. Mas quando você fala esta palavra, os anjos que nos assistem, que foram colocados por Deus para nosso serviço, para servir aos conservos, somos conservos, os anjos, eles estão exatamente para executar as ordens de Deus. E as ordens de Deus estão expressas aqui claramente. Então, se você não está falando com fé as ordens de Deus, você está perdendo seu tempo, você está deixando de usufruir de um ministério angelical que está aí para lhe servir também, como filho de Deus. Amém? Olha, eu estou preparando aqui um estudo sobre anjos, tá? Porque nós precisamos tomar posse desta bênção que é o ministério angelical, ok? Muito bem, Salmo 19, 14... As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E algumas pessoas dizem, quando eu estiver na igreja, então eu tenho que falar tudo bonitinho, em linha, pensar coisas boas, agradáveis na tua presença. Só que você, quando vai embora, não sai da presença do Senhor. Você está o tempo todo na presença do Senhor. Então, onde você estiver, que o meditar do seu coração, que as suas palavras, que tudo que sair, seja agradável para Deus. Então, pense primeiro como é que Deus está em relação ao que sai da sua boca. Eu tenho que pensar isso o tempo todo. Então, nós vamos tomar posse agora, pela confissão, das promessas de Deus para a nossa vida. Amém? A partir de agora, ainda mais. O hábito da má confissão pode parecer, e pode ser na vida de alguns cristãos, até normal e imperceptível. Tem gente que fala,
será que eu tenho uma má confissão? Você tem que começar a pedir para Deus, na hora, mostrar quando você falar alguma coisa errada, que não está em linha com a palavra de Deus, que não agrade a Deus. Se você tem essa boa vontade, porque tem gente que não quer ser apontado e criticado, né? São aqueles que ainda são infantis e imaturos. Mas se você já tem maturidade espiritual suficiente, você pode, para os mais íntimos, os espirituais, falar, olha, quando eu falar alguma coisa que não esteja em linha com a palavra, uma má confissão, me sinaliza. Não é para você apontar, tá vendo? Olha, você não está falando. Não, não é isso. Não é isso. É simplesmente, olha o que está saindo da sua boca. Refaz essa confissão, muda essa confissão. E na hora a gente tem que começar a mudar, começar a falar diferente, a não mais pronunciar aquilo. Isso é muito importante, amados. Nós temos que nos cuidar. Amém? Esse hábito da má confissão, às vezes é imperceptível. É tão normal na vida de algumas pessoas, mas com o tempo se torna uma cadeia pesada e difícil de ser rompida. Tem gente que nem percebe, só fala o que é ruim, não é? Então, creia que você pode, pela palavra, mudar o curso da sua história. Creia, pode, pelo poder da palavra. Crida, logicamente, no coração. Então, hoje nós vamos dar um basta à má confissão. Vamos todos ficar de pé. Se alguém sentir no seu coração essa vontade de dar a mão a quem está ao seu lado e não se inibir, enfim, pode fazer isso. Isso é uma coisa importante, é uma coisa da família, né? da unidade, da intimidade do corpo de Cristo. E agora também, para não se dispersar, você que sabe, se quer fechar os olhos, se não quer, o importante é você falar crendo isso, porque nós temos feito isso há culto após culto, há mais de um mês. E não sei quantos perceberam que isso é uma confissão que a gente tem feito no final de cada culto. Para quê? Estimular, ensinar, criar o hábito de você fazer isso também na sua casa. Tá bem? Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, nós damos um basta em toda mentira do inimigo que veio à nossa vida por um caminho, por uma brecha que nós mesmos demos. Essa mentira já está fugindo por 7 caminhos. Nós estamos unidos, de alma e de espírito. Nossas mãos unidas, agora, são a unidade da igreja, do corpo de Cristo. E é nesta unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu quero ver, pela fé, a má confissão se transformar em boa confissão, em confissão de fé, na vida deste meu irmão. Como eu quero ver essa transformação na minha vida também. O inimigo tem, muitas vezes, nos paralisado e não permitido que tomemos posse das bênçãos, por causa da nossa má confissão, por causa da displicência com que algumas palavras saem da nossa boca, por causa da falta de cuidado com as nossas palavras. Mas hoje, nós nos levantamos com fé, com força, com poder, com a autoridade de Jesus Cristo, para dar um basta na má confissão, nas palavras negativas, nas palavras torpes, nas palavras amargas, nas palavras de morte que temos falado. Na autoridade do Espírito Santo, nós rechaçamos toda palavra que não esteja em linha com a graça de Deus. Nós rechaçamos a confissão pessimista, a confissão legalista, a confissão de acordo com o mundo, muitas vezes repetindo as palavras proferidas pelo mundo. Nós repreendemos, em nome de Jesus, as persistentes palavras de medo, de insegurança, de incredulidade, de dúvida. Nós somos da fé e não permitiremos também que os nossos ouvidos deem atenção às palavras negativas e más que nos dizem. Na autoridade de Jesus Cristo, nós quebramos agora toda e qualquer palavra proferida contra nós
e contra a nossa casa. Temos o poder de Deus e usamos esse poder agora para anular toda palavra de maldição lançada sobre nós ou sobre nossas famílias. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós. Nenhuma palavra do inferno proferida contra a nossa vida prosperará. Em nome de Jesus, nós dizemos basta. O nosso Deus é o grande e temível Deus. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso guia. Ele é o Deus sempre presente. Ele está aqui, vendo a nossa fé e a nossa unidade. Solte a mão do irmão. Levante a sua mão na direção lá da rua, porque nós vamos mandar uma palavra para os nossos familiares que não estão aqui. Senhor Jesus, Tu disseste profeticamente: filhos, filhas, irmãos, irmãs, mulheres, maridos, famílias, casas. Por isso, nós mandamos agora uma palavra de vitória, de vida abundante, especialmente onde há má confissão, onde há palavras duras, palavras frívolas, palavras amargas, palavras pesadas, palavras condenadoras, palavras ofensivas, palavras de morte. Em nome de Jesus, essa arma mortal chamada má confissão, dentro da minha família, dentro da minha casa, não prosperará. Com o poder e autoridade de Jesus, de embaixador de Cristo que sou, eu repreendo toda palavra errada falada em minha casa, toda má confissão que já fez muito estrago até hoje. Volte para a igreja, para o altar agora. Nesta noite, Senhor Jesus, eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor com firmeza, com atitudes corretas, com boa confissão. Eu não me calarei, eu não fecharei os meus lábios, eu não recuarei, eu não me atemorizarei, eu não me intimidarei, eu não me abalarei, mas eu lutarei e vencerei. Eu não quero mais que o inimigo use a minha má confissão contra o reino de Deus. O diabo não vai mais me calar e nem paralisar a minha confissão de fé. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou confessar em linha com a palavra de Deus. Eu vou usar o poder e a autoridade de Cristo que me foram dados. E hoje eu uso a minha confissão de fé para declarar que pelas chagas de Cristo eu estou sarado. Eu hoje uso a minha confissão de fé para declarar que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu hoje uso a minha confissão de fé para declarar que nada, ninguém me impedirão de proclamar a salvação de Cristo e a sua graça bendita. Eu hoje uso a minha confissão de fé para declarar que todas as coisas que eu estou vivendo nestes dias, sejam boas ou não, estão cooperando para o meu bem, porque eu amo a Jesus Cristo. Basta de má confissão, em nome de Jesus. Basta de má confissão, em nome de Jesus. Basta de má confissão, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Bispo, a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes da vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus.